mas eu vou colocar tuas aspas completas na tua conversa com o Reinaldo Azevedo. Tu disse assim: a USP, o Estadão e o São Paulo Futebol Clube são instituições que surgem para se contrapor ao varguismo. A única dúvida é por que o São Paulo Futebol Clube? Boa porque noite, tem a universidade, que é a USP, a imprensa, que é o Estadão, ou seja, o jornal fundado pelos derrotados da Revolução Constitucionalista, né, a contra-revolução de 32, né, e o São Paulo Futebol Clube é a expressão esportiva dessa elite derrotada, né, e por Getúlio Vargas em 32, né, São Paulo é fundado em 35, se posso engano, né, sim, então... Sim. Mas existe tese de doutorado sobre isso, existe pesquisa feita sobre isso, né, eu não dei essa opinião, não foi uma piada intelectual como o Reinaldo disse, né? Não é, isso é um fato, assim, que tem gente que estudou esse negócio aí, né? E tem muito sentido, né? Porque o São Paulo, até a década de 90, quando o São Paulo se torna, de fato, um clube popular, um clube com penetração popular muito forte, a terceira maior torcida do Brasil hoje, eu nunca me esqueço que o Lula foi vaiado nas cadeiras cativas do São Paulo na final do Brasileiro de 89, de Vasco e São Paulo e Vasco, né? E o Lula torcendo para o Vasco, e foi, acho que uma semana antes do segundo turno das eleições de 89, ele foi vaiado, né? Não por ser vascaíno ou coisa do tipo, porque era o Lula, né? Então, é sempre bom lembrar disso, né? Mas hoje o São Paulo não tem relação com aquilo, evidente, o São Paulo é um clube popular, mas tá na história isso, né? São Paulo tinha pó de arroz quando entrava em campo, assim como o Fluminense. Eu cheguei a pegar essa época do pó de arroz, com a entrada do São Paulo em campo, enfim. A história do São Paulo é a história dessa elite derrotada por Getúlio Vargas em 32, né? O Adamp diz aqui que foi na véspera da eleição a final do campeonato. Exatamente. Foi na véspera da eleição. Obrigado. Jabor, eu quero, antes de entrar nas nossas questões mais sérias, eu acho que é importante, de vez em quando, falar de futebol mesmo e de bater um papo. Eu vi também uma outra entrevista tua, que tu contou um fato assim que eu posso te dizer que eu levei muito tempo para parar de rir. Muito tempo para parar de rir. Que tu contou uma conversa tua com a Dilma sobre o Corinthians. Eu queria que tu trouxesse para nossa comunidade isso aqui. Tu queria que... Tu tava brabo porque o Corinthians tinha perdido e tu queria propor que o BRICS, o Banco Mundial, patrocinasse o Corinthians, é isso? Sim, foi um delírio meu. Eu estava desesperado por conta de uma derrota, assim, meio que... se eu não me engano, foi no Brasileirão de 2023, tomou de 4 ou 5 do Bahia, uma coisa assim, acho que na penúltima rodada do campeonato, muito próximo do final do campeonato, antes das eleições que elegeram Augusto Melo, né? E eu fui levar essa conversa com ela, né? Assim, uma criança de 12 anos, desesperada, né? Achando, eu montei um personagem, eu montei uma história, eu coloquei os personagens e tal, achando que ia ser uma baita ideia, né? Mas é engraçado você falar nisso hoje, porque é muita coragem da minha parte eu tirar o tempo da apresentação para tratar de um assunto desse, né? E eu acredito que eu recebi a resposta, sim, que eu deveria receber naquele momento, né? Mas fica a dica para o presidente Lula, quando estiver com a presidenta Dilma, de pedir para dar essa ideia para ela, né? Eu não tive sucesso, né? Como é que ela te tratou na resposta? O que ela falou? Não tem como comentar isso, assim, foi bem Dilma e tal, não tem... Enfim, foi bem Dilma, né? Foi bem não dá para comentar, né? Mas, ô, Jabor, pelo amor de Deus, Jabor. Não, aquilo que eu falei com a Mili Lacombe e a Alicia Klein, que ela falou, porra, cara, você sabe onde você tá? Enfim, aí vem tudo aquilo que vocês imaginam, né? Mas eu posso dizer que eu tentei, assim, sabe? Eu tentei ajudar, eu tomei coragem, entrei na sala da presidenta do banco, para tratar de um assunto que, sob o meu ponto de vista, era muito sério, né? Uma pessoa que trata diretamente com demandas, fala diretamente com o Xi Jinping, com o Putin, com o Ramaphosa, como Narendra Modi da Índia, com o próprio presidente Lula. Então, eu fui lá falar da grande oportunidade que seria, assim, como soft power, o New Development Bank
patrocinar o Corinthians, mas fica para a história e tal. Eu tentei ajudar meu clube, né? Eu acho ainda que é um bom negócio, assim, para fins de soft power do banco, mas aí ela não... Muito engraçada essa história, cara. Mas essa é uma história entre várias, que um dia quando eu tiver velhinho e fazer minha autobiografia, eu tenho muita história para contar, sabe? Essa é só uma delas só, né? Eu vou ter que pedir, tu sabe que o Gustavo Mendes, aquele que imita a Dilma, o Gustavo Mendes é aqui da nossa equipe, né? Ele participa às terças à noite. Eu vou ter que pedir pro Gustavo Mendes simular a resposta da Dilma para ti. Vai ser engraçadíssimo, cara. Eu vou mandar um zap para ele, eu vou ver se ele me responde a tempo. Vamos ver. Eu vou ter que pedir para ele responder.